Olá, hoje iremos falar sobre como adicionar um SSD ao seu notebook Lenovo IdeaPad 320. O notebook vem inicialmente com um HD de 1 TB de memória, o que é muita coisa mesmo, mas é uma memória lenta. Já os SSDs são muito mais rápidos, mas quanto maior o SSD, mais caro ele fica. Então tenha isso em mente. Eu comprei este SSD da Kingston, que é o A400, com 480 GB, que é o mais simples. Você não precisa disso tudo se quiser manter o HD também. Eu aconselho não pegar o de 120 GB porque é pouquíssimo espaço para deixar seus programas importantes instalados, mas depende da sua necessidade. Se você já olhou a lateral do seu notebook, percebeu que há um local onde deveria ter um leitor de disco. Este é um local vago deste computador, e hoje iremos colocar o HD que já vem no nosso notebook neste local, e colocar o SSD novo no antigo local do HD. Vamos precisar também de um adaptador CAD de 9.5 mm. Se você não quiser manter o HD original também no notebook, não precisa comprar o CAD, mas o CAD custa R$ 25 e aí podemos combinar a velocidade rápida do SSD e alta capacidade de armazenamento do HD para assim deixar coisas menos importantes no HD, por exemplo, fotos e vídeos que não precisam da velocidade absurda que o SSD tem. Desligue o computador e coloque-o virado para baixo em cima de uma toalha para não arranhar o notebook. É muito difícil componentes eletrônicos estragarem com a estática do corpo, mas não custa nada evitar. Para isso, evite roupas com aquele pano esportivo e simplesmente encoste seus braços no chão um pouco de tempo para o excesso de energia estática ser liberado para o terra. Retire todos os parafusos e os separe com cuidado para não perder nenhum. Retire o falso leitor de disco. Este local aqui será onde colocaremos o HD do notebook. Com a ajuda de uma espátula, vá soltando o encaixe aos poucos. Eu estou usando uma palheta de violão. Só não pega uma muito fininha porque vai quebrar. Aqui fica a memória RAM. Este modelo vem com 4 GB soldados na placa-mãe e 4 GB removíveis. Fiz um upgrade para 20 GB de RAM neste notebook. Se quiser entender mais, tem um vídeo sobre isso no canal. Aproveite que o notebook está aberto para fazer uma limpeza da poeira interna com um pincel, especialmente na entrada e saída de ar da base do notebook. Esses pincéis grandes não são os ideais, mas pode usar se eles estiverem limpos e passe sempre com uma força quase nula. Os de maquiagem são muito bons, só não deixe sua esposa ver você usando ele para isso. Agora pegamos o CAD e removemos o parafuso. Abra com cuidado e retire o adaptador. Quando eu coloquei o adaptador no CAD original, ele ficou desalinhado, então precisei lixar os apoios laterais. O resultado foi desastroso. Para ele encaixar, eu tive que pôr um monte de papel cortado para fazer pressão nele nas laterais e não ficar bambeando. Depois ainda colei com fita, enrolando para garantir que não iria sair. Eu sei que não é o tipo de coisa que você gostaria de ver, afinal ninguém gosta de ver resolver um problema com uma gambiarra assim, mas eu tive esse problema e me sinto na obrigação de passar para vocês, porque eu poderia simplesmente fingir que tudo deu certo e perfeito, esse vídeo é o melhor vídeo do mundo, mas eu me sinto na obrigação de mostrar a vocês, porque quando vocês forem fazer, pode ser que vocês tenham esse mesmo problema que eu tive. Coloque a tampa apenas encostada e aperte apenas o lado que vai entrar o CAD. Com cuidado, coloque o CAD até quase encaixar. Agora termine de encaixar a tampa e termine de encaixar o CAD. Parafuse todos os parafusos, mas lembre-se que os parafusos são pequenos. Você não precisa e nem deve fazer um aperto como se estivesse apertando os parafusos da roda de um carro. Então agora iremos para a segunda parte desse vídeo, passar os dados do sistema operacional do HD para o SSD. Ligue o computador e faça o download desse software gratuito chamado Macrium Reflect 7. Vou deixar o link na descrição. Baixe a versão Home ou para casa. Você não é obrigado a colocar o e-mail, apenas clique em Continue. Vá onde você baixou o instalador e dê um duplo clique nele.
deixa na opção Free, que significa gratuito, selecione a pasta que quer instalar e clique em Download. Vai abrir uma nova janela. Clique em Next 2 vezes. Aceite os termos e condições e clique em Next. Selecione a opção Home, que significa para casa, e clica em Next. Desmarca a caixa de registro e clique em Next. Deixa marcado sua última opção e clica novamente em Next. Clique em Install. Depois da instalação ser concluída, clique em Finish. E a primeira vez que abrir o programa vai aparecer esta janela. Apenas clique em OK. Vá em Meu computador e observe suas partições. Eu tenho literalmente um monte de partições, mas todas estão no meu HD, já que eu só tenho ele. O SSD não está sendo reconhecido pelo computador ainda. Digita Criar e formatar partições de disco rígido no canto inferior esquerdo do Windows. Abra o aplicativo e vai aparecer esta mensagem. Deixa como GPT e clique em OK. Abra o software Macro Reflect 7. Aqui podemos ver nosso HD como disco 1, nosso SD como disco 2 logo abaixo. Clica no disco principal e clique em Clone this disk. Clique em Select Disk to Clone to e selecione o disco que apareceu. Clica na partição do SSD e clique em Delete Existing Partition. Faça isso para todas as partições que tiver, no meu caso, 2. Obviamente, todo o HD não irá caber no nosso SSD, já que o HD tem 1 TB e o SSD que tem 480 GB, ou menos, dependendo do modelo que você comprou. Então arraste a primeira partição e a segunda. Puxe a partição grande do meio. Note que o espaço é insuficiente para colocar o restante das minhas outras 2 partições, mas podemos definir o tamanho. Clica na partição maior embaixo e clica em Cloned Partition Properties. Observe que no meu caso, as outras 2 partições têm 25 GB e 1000 MB, logo 26 GB aproximadamente. Assim, iremos fazer o tamanho da partição escolhida ser 26 GB menor do que o software recomendou. No meu caso, eu tinha 446, então ficou 420. Agora sim, podemos arrastar o restante das partições. Sobrou ainda uma mixaria de 25 MB. Vou clicar na última partição, Cloned Partition Properties, depois em Maximum Size e OK. Como eu já vou clonar o meu computador agora, fiquei com medo de continuar capturando a tela, por isso estou filmando a tela agora. Clique em Next e nessa parte de Schedule, só clique em Next também. Vai aparecer uma tela com as configurações das partições que criamos. Clique em Finish. Desmarca a segunda opção, porque só iremos fazer este procedimento uma vez. Não precisamos guardar esse tipo de coisa. Clique em OK. Aparecerá uma mensagem avisando que o clone começou e é um aviso. Marca a caixinha embaixo e clique em Continue. Agora, é só esperar terminar de fazer o clone. Não fique mexendo no computador enquanto isso, apenas deixe o computador trabalhando. Como eu tinha bastante coisa aqui no meu computador, ele levou quase 6 horas e meia. Então, é uma ótima ideia você colocar para clonar e ir dormir. Clique em OK e depois em Close. Já podemos fechar o programa. Observe que agora, além dos compartimentos que já tínhamos, temos mais 2 partições à mostra, a J e a K. Pelo tamanho entre a C e a J, é nítido que a C é o HD e a J é o SSD. Agora, desligamos o computador para mexer na BIOS e informar para o computador que ele deve inicializar utilizando o SSD. Liga o computador e fica apertando F2 sem parar até entrar na tela de BIOS. Mexe para o lado com as setas até ir na aba Boot. Observe que temos na parte EFI o ST1000 em cima e o Kingston embaixo. Eu sei que o meu SSD é o Kingston, porque eu comprei dessa marca. Assim, apertando F6 em cima do Kingston para fazer ele subir na lista de propriedades do Windows, definiremos ele como o principal. Vai na aba Exit e dá um Enter em Exit Saving Changes e um Enter em Yes. O computador irá reiniciar já utilizando o SSD. Olha só a diferença de velocidade de inicialização até poder usar o Chrome com HD e com SSD. Com o computador já ligado, podemos ver que o SSD que eu esqueci de mostrar, que eu renomeei, é agora o disco C. Se voltar no Macro Reflect 7, você verá que temos 2 discos exatamente iguais. Então, iremos formatar o HD para podermos usar eles. Então, vamos em Criar e formatar partições de disco rígido e observamos que o disco 0 é o HD, já que ele tem aproximadamente 930 GB contra 450 GB do disco 1. Agora, digita Prompt de comando e dá um Enter. Digita diskpart e dá um Enter. Aí clica em Sim na janela que apareceu. Agora digita list disk e dá um Enter.
Como sabemos que o HD é o disco 0, digitamos select disk 0 e damos Enter. Aparece uma mensagem de que o disco 0 foi selecionado. Digite clean. Observe agora, o disco 0 está como formatado sem absolutamente nada e está como não alocado. Pode fechar todos os programas abertos. Agora que fechamos, vamos novamente abrir, criar e formatar partições de disco rígido e automaticamente aparecerá essa sugestão. Deixa como GPT e clique em OK. Agora o disco está reconhecido, mas ainda não está alocado. Clica com o botão direito nele e Novo volume simples, depois em Avançar. Ele vai selecionar automaticamente o máximo de tamanho possível. Eu só quero uma partição mesmo, então deixo com o tamanho sugerido e clico em Avançar. Aqui você pode deixar a letra que ficar como sugerido, no meu caso, letra E. Clique em Avançar 2 vezes e Concluir. Pronto! Agora temos o SSD com tudo o que tínhamos no HD e temos o HD vazio para que você possa deixar coisas que pesam muito lá. Por exemplo, você pode passar suas fotos do HD para liberar o espaço do SSD. Encerramos aqui todo o processo, tanto passar o clone para o SSD, quanto formatar o HD para posteriormente usar ele como uma memória para dados. Mas eu tive 2 problemas depois que eu fiz esses processos e eu achei vídeos excelentes que eu nem vou me arriscar a fazer porque você vai lá conferir caso você tenha os problemas que eu tive. O primeiro foi que eu não conseguia desligar o computador, ele simplesmente ficava reiniciando. Então, você vai aí na descrição e veja esse vídeo se você está tendo esse problema. E o segundo é um erro que eu tive quando eu desliguei o computador e ele não queria ligar mais, como se o Windows estivesse corrompido. Esse erro é chamado de winload.efi. E aí você vai no segundo vídeo que eu deixei aí na descrição. Além disso, não esqueça de conferir o vídeo sobre a memória RAM que eu fiz. Não se preocupe, porque colocar a memória RAM é muito mais fácil do que configurar o SSD.